falar mais um pouquinho sobre relações tóxicas ou relacionamentos abusivos. Diante da pesquisa que eu estou fazendo, eu percebo que as pessoas, quando eu falo relação abusiva, a palavra abusiva ela acaba sendo muito forte, né? As pessoas não gostam, elas foram abusadas e isso machuca ainda mais. E, bom, eu vou ler dois relatos. Eu fiz um resumo, pedi permissão para eles, não vou citar nomes, mas foram dois relatos que eu achei bastante interessante, não só pelo conteúdo, mas pela forma com que essas pessoas estão conseguindo sair dessas relações. A primeira, ela disse, ele era tudo para mim. Ele me fazia todas as vontades, me paparicava. Ele me ligava toda hora. Na época não tinha celular, era telefone fixo. Foram 28 anos de união. Os meus filhos pediam para eu me separar depois que eles ficaram adultos, mas eu não conseguia ver, eu não percebia. A minha filha, uma época, me deu um celular. Nossa, ele surtou, quebrou o aparelho e quase me bateu. Ele nunca me tocou, mas ele disse que não era para uma mulher decente. Eu tentava argumentar e o que eu recebia de volta era humilhação. Eu não podia ter contato com as pessoas de fora, não a esse nível. Quando ele foi diagnosticado com câncer, tudo piorou. Ele passou a abusar ainda mais pela sua condição. Ele me culpava por sua doença. Até o dia em que meus filhos colocaram ele em uma clínica. Ele já estava bem debilitado. Mesmo acamado, ele ainda tentava abusar de mim. E os meus filhos me puseram para falar com um terapeuta. Isso faz 1 ano e meio. Hoje eu entendo a prisão que eu vivi. Aliás, que eu sobrevivi. Porque, na verdade, eu não tinha vida. Ele tirou a minha identidade. O mais difícil foi eu tirar as minhas raivas, revoltas, amarguras, inseguranças e, principalmente, a minha culpa. Eu ainda trabalho nisso, ainda fico insegura a lidar com as contas de casa, porque ele dizia que eu não era capaz, mas eu sou. Eu tenho a minha identidade, tenho minha vida e eu quero viver. Esse foi um relato de uma mulher de 50 anos. Ela casou muito jovem, teve 3 filhos e foi uma vida de abuso psicológico. Os filhos percebiam, ela não. As pessoas de fora tentavam ajudar, mas ela foi tão envolvida, ela foi tão maltratada psicologicamente que ela não conseguia ver. Foi interessante quando ela disse: eu não podia largar o pai dos meus filhos. Ela não percebia que ela já não sentia amor por ele. Ela não sentia mais admiração pelo homem. Ele passou a ser apenas o mandante da casa, o provedor, porque ela não trabalhava fora, e os pais dos filhos. E os filhos percebiam. Os filhos já não tinham esse envolvimento, já não tinham o respeito pelo pai, por ver tanto sofrimento nessa mãe. Ele ainda está vivo, ele está numa clínica ainda, ela está se tratando com um terapeuta, mas foi tão forte que ela ainda se sente incapaz, pelo simples fato de mexer num caixa eletrônico. Ele embutiu tanto isso na cabeça dela, ele humilhou tanto ela, da incapacidade, que ela passou a viver isso como verdade. Ela está ainda, né, como eu disse, nesse tratamento. Um dos filhos mora próximo a ela, não vou dar mais detalhes, e ele ajuda muito ela a continuar vivendo e a entender esse novo mundo que está na frente dela. Mas não é só as mulheres que sofrem com isso. Por incrível que pareça, os homens também sofrem.
Os homens também são manipulados, os homens também sofrem traumas psicológicos e ainda estão se tratando. Que bom que eles estão se tratando, que bom que estão descobrindo, porque para o homem ainda é mais difícil. Porque quando você fala para o homem que ele sofreu um abuso numa relação, é mais humilhante ainda, é mais difícil ainda para o homem aceitar isso. E é justamente isso que eu estou tentando fazer com essa minha pesquisa, com esse meu trabalho, de ajudar essas pessoas, de abrir os olhos dessas pessoas. Dá uma olhada no relato dele. Eram muitas brigas. Nas noites, normalmente, ela sempre vinha e pedia desculpa e acabávamos na cama. Os meus amigos diziam que com o tempo o sexo esfriava, mas com ela não. Era cada vez mais intenso. Ela sempre criava algo novo, mais forte, mais quente. Eu não percebia que eu estava sendo manipulado. Na manhã seguinte, no café da manhã, nesses momentos que eram mais especiais depois da briga, ela vinha com mais carinho, vinha com mais aconchego e frases do tipo: vê que sou capaz de fazer por você, ou então, você nunca vai ter ninguém como eu, ou ainda, me perdoa pela briga, falei aquilo porque te amo. E sempre com um abraço, uma carícia e uma voz meiga. O homem é fogo, ele disse. A mulher pega a gente pelo sexo, e ela dizia também que era a última vez que brigávamos. Aí nasceu o nosso filho. Ele está com 3 anos e tudo só foi piorando. Porque nas brigas ela ameaçava sumir com o nosso filho. Eu procurei um terapeuta de casais e começamos algumas sessões. Ela parecia estar melhorando, até o dia em que o terapeuta perguntou para ela como ela se via se ela se sentia uma pessoa controladora. Nossa, aí ela surtou. Não quis mais voltar ao tratamento e disse que não era controladora. Realmente ela não era, ela era uma manipuladora. Comecei a fazer terapia sozinho e fui me descobrindo, me percebi como uma marionete. Eu estava totalmente nas mãos dela. Fui aprendendo a lidar com ela e com os meus medos. Depois de 5 anos de um casamento abusivo, saí de casa. Isso tem 2 anos. Ela continua tentando me controlar com chantagem, sedução e manipulação. Mas a minha forma de ver as coisas hoje é bem diferente. Ela deve ter algum tipo de transtorno, disse o meu terapeuta, mas ela se recusa a procurar ajuda. Esse depoimento foi de um homem de apenas 33 anos. É difícil para um homem admitir isso. Quando ele veio conversar comigo para dar o seu relato, ele estava a ponto de voltar, né, com o relacionamento. Ele teve namorada, ele teve outros relacionamentos, ele está tentando, né, ter outros relacionamentos, e ele estava a ponto de voltar. E ainda bem que ele está fazendo um tratamento, que ele continua com a terapia, porque ela chegou na fase da volta, né? O manipulador, ele começa a te seduzir, aí ele te afasta dos familiares, dos amigos, aí começa o abuso psicológico, aí começa a te colocar para baixo, tirar a sua identidade, a sua autoestima, e aí quando você fala eu vou embora, chega, acabou, ele volta a ser o bonzinho, ela volta a ser a boazinha, a sedutora. Ele me contou cada coisa picante que eu não vou relatar aqui, mas ela está tentando, mas agora parece que é tarde. Eu espero que seja, que ele não caia novamente nessa armadilha. Ele conseguiu, né, ter a guarda parcial do filho, ele continua vendo o filho, enfim, é um processo
já se divorciaram, ele está bem, mas vocês são sim manipulados, homens. Não pense que só as mulheres que são manipuladas, não pense que abuso em uma relação é tapa na cara, isso não tem nada a ver. O abuso psicológico é pior. E o engraçado que essa pesquisa que eu estou fazendo, esses relatos que as pessoas estão vindo conversar comigo para me falar, me contar as histórias, para eu poder ter material de estudo, envolve homens, mulheres, gays, filhos que são abusados pelos pais. Às vezes, de forma até inconsciente, os pais fazem isso. Tem aquelas mães narcisistas que não querem perder os filhos, que não querem que os filhos casem, ou se casam, sejam meninas ou meninos, que saem de casa, elas não se conformam de perder o controle. Então elas vão fazendo, articulando algumas coisas para ter o controle. É uma maldade? Sim, é porque está trabalhando, está mexendo no psicológico. Às vezes não é uma maldade intencional. Mas a partir do momento em que você percebe isso, que você sai daquele furacão, daquele turbilhão, que você enxerga o que está acontecendo com você, você consegue conviver com a outra pessoa. Ah, mas ele é meu ex, eu não quero mais. Beleza, você não quer mais cair isso. Mas e quando envolve mãe, pai, irmãos? Ou quando você está dentro de um ambiente de trabalho e aquele trabalho é o trabalho que você ama, é o trabalho que você gosta, você está sendo bem remunerado, você pode subir, mas você tem um chefe que faz isso com você. Eu tenho um caso desse, eu vou contar depois, num outro vídeo sobre isso. Quando você percebe, você deixa de ser manipulado. Você para de dar o poder ao outro. Porque você só dá o poder ao outro quando você acredita, passa a acreditar que você é menos que ele. Não existe isso, somos todos iguais. Todos nós temos as nossas capacidades, as nossas limitações, o nosso amor próprio. É só não perder o amor próprio. Eu venho com mais relatos e venho com mais dicas para ajudar você. Se você está passando por isso, entre em contato. Vou deixar aqui meu WhatsApp. Conta a tua história. Se você não quiser que eu conte para mais ninguém, não tem problema. Mas é um material muito bom para mim, para poder ajudar as outras pessoas. E você ganha 1 hora de terapia comigo, ok? Eu sou Helena Borges, sou psicoterapeuta, pesquisadora na área corporal e psicocomportamental. Deixa o seu relato, deixa um comentário, curte, que isso ajuda o canal. Até lá.